Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, nosso assunto são os desafios da liderança nessa nova era. Para saber quais são os pilares fundamentais para o sucesso de um líder, hoje eu recebo o escritor, palestrante e podcaster Luciano Pires, que desenvolve um trabalho para ajudar líderes a alcançar grandes resultados. Luciano, é um prazer receber você aqui. Eu vou começar te pedindo para você me contar qual foi o melhor líder com o qual você já teve a oportunidade de trabalhar. Qual foi o melhor líder que você já conheceu até hoje? Eu sei que não é uma pergunta fácil. Não. Mota, obrigado pelo convite aqui. É sempre um prazer eu estar presente aqui. Só um disclaimer antes, né? A gente que sofre de solidão intelectual, quando vem para cá é uma delícia, né? Porque você joga uns temas muito legais e aí dá um bate-papo que é produtivo e vale muito a pena. É sempre bom estar aqui, né? Cara, que pergunta complicada. Eu tive ao longo da vida todo tipo de liderança, né? E eu fiquei... Agora é significativo você não ter imediatamente um nome na sua cabeça. Não, mas tem alguns e dependendo da fase da minha vida. Então, enquanto eu era estudante, tinha algum professor que desempenhou um papel de liderança importante ali para mim. Eu até brinco muito nas palestras, né? Que eu falo, me dá o nome de 3 professores que marcar a sua vida. E as pessoas normalmente têm, né? 1, 2, 3. E aí eu pergunto, me conta por que marcou. E nunca marcou porque era o melhor professor de matemática, marcou porque ensinava geografia como ninguém. Nunca é por causa disso. É por outros atributos, né? Ele marcou porque, no final das contas, eu senti que eu existia para ele. Ele dava atenção para mim, ele era muito além do que a capacidade de dar aula para mim. Então eu tenho 3 ou 4 professores ali. Aí você vai para o mercado do trabalho, né? Aí é outro mundo. Então ali tem um monte de... Eu tive durante 26 anos uma grande indústria, passei ali por acho que 5 ou 6 líderes, né? Mas tem uns 2 ali que marcaram bastante, cara. E marcaram mostrando o que fazer e o que não fazer, né? Alguns que eu olhei e falei, esse é o espelho do que eu não quero fazer. E esse é o espelho do que eu quero fazer, né? Ou seja, o líder que é líder negativo, ele te ensina sendo o exemplo do que você não deve ser. O líder calado é um professor de ética, entendeu? Ele não precisa falar nada. Você observando a atitude dele, você já aprende com o cara, né? Então, isso é uma coisa que eu costumo dizer sobre o meu pai, né? As principais lições que meu pai me ensinou não foram verbalizadas. Sim. Eu simplesmente olhava o que ele fazia e estava tudo ali. Né? Sim. É por isso que eu vim com essa camiseta aqui, ó. Dá para ver aqui. Olha aqui, ó. O mundo muda com o seu exemplo e não com a sua opinião. Isso aqui é um Paulo Coelho na veia, né? E, cara, para mim é um resumo. Quando você falou para mim, vamos fazer um programa falar de liderança, esse é o resumo, cara, né? Qual é o exemplo? O que você está passando como exemplo, né? Mas eu fugi da tua pergunta, eu não te dei o nome do líder, né? Não deu. E não vou dar, não. Não? Tem vários deles, cara. Se eu disser algum, vai ser... Eu queria dizer o negativo e o positivo. Mas tem vários deles, e são amigos até hoje, né? Mas espelharam, assim, cara, eu tive lições maravilhosas de o que fazer e como fazer sem terem sido verbalizadas, né? Só participando de uma reunião com ele, vendo a capacidade que o cara tinha ali de articular, de juntar as pessoas, você vai aprendendo com isso, né? Eu tive vários deles, então não vou dar o nome de um só, não. Olha, eu vou dar o nome... Eu tenho 2 líderes que marcaram a minha vida profissional, muito antes do meu envolvimento com política. Um foi gerente, quando eu trabalhei no Banco Mundial. Era um sueco que gerenciava uma equipe multinacional, que tinha indiano, paquistanês, vietnamita, filipino, brasileiro. E era um cara que se caracterizava, a liderança dele era marcada pela gentileza e pela capacidade de ouvir. E o outro foi meu chefe quando eu trabalhei na Shell. Ele era diretor de tecnologia na época, o nome dele era Mandu Mustafa, faço até questão de dizer, porque era um cara sensacional pela capacidade de formar equipe e de lidar com pessoas. Tinha muitas outras qualidades. E o líder ruim eu não vou citar, mas eu tive um líder, Luciano,
que eu escutei ele dizer uma vez: eu quero saber, para toda situação, eu preciso ter um fusível. Aí eu perguntei, eu não entendi, o que significa isso? Para toda situação eu preciso saber quem vai ser queimado se der problema. Aí eu pensei comigo assim, eu não estou ouvindo isso, mas ouvi. Ah, cara, eu ouvi de tudo aí. Um dos líderes que eu tive que me inspirou bastante, pra você ter uma ideia, o apelido dele era Darth Vader. Que ele entrava na sala, cara, não sobrava pedra sobre pedra, era de uma brutalidade, mas o cara era genial. Ele enxergava muito à frente, ele estava assim, 10, 20 anos adiantado. Genial, você diz, em relação ao conhecimento do negócio. Do negócio, sabe, de você pegar uma fábrica e transformar numa fábrica do que viria a ser uma fábrica dali a 20 anos. Sabe, com detalhes de posicionamento, de ergonomia, Cara, o cara era genial. E muito opiniático, né? Então ele entrava na sala, todo mundo, meu Deus, lá vem, e não ficava pedra sobre pedra. Era um estilo, né? Tanto que ele é amado, né? Até hoje, cara, a gente trata ele com o maior carinho, né? Ele é amado, mas era um estilo bem duro, né? E também teve outro que era isso que você falou, do super gentil, ele impunha o respeito pela admiração que a gente acabava criando por ele, né? Então, dá para você entender esses estilos diferentes de liderança, né? Para ser líder, não precisa ser alto, nem baixo, nem gordo, nem magro, nem homem, mulher, nem rico, nem pobre. Não tem um desenho que você fala, qual é a cara... Não tem, né? Qualquer um pode ser, e em qualquer momento da vida. E as pessoas sempre tentam conectar essa coisa de liderança com a hierarquia do mundo dos negócios. E não é, né, cara? Não tem hierarquia nenhuma. Se você não é líder de coisa nenhuma na sua vida, um belo dia você vai convidar seus amigos para uma pizza na tua casa. Você é o líder da pizza. Né? Vou convidar a turma para ir jogar futebol. Você é o líder do futebol, né? Então sempre existe algum momento, e eu costumo dizer que o que define a liderança é a circunstância. Tem momentos em que a liderança não é tua, nem é do cara mais alto na hierarquia, a liderança é do cara mais baixo ali, porque aquela circunstância exigiu naquele momento, né? E eu uso o exemplo, até no livro eu coloquei, que o exemplo que você tem você bola um projeto maravilhoso para salvar a Amazônia. E você precisa de alguém muito forte para que isso seja mostrado ao mundo inteiro. E você entra em contato com o Bill Gates e ele topa a parada. E ele convida você, cara, venha para cá e nós vamos ver essa história. Você vai apresentar para ele, ele topa, estou com você. Cara, é o melhor cara que eu podia ter comigo para poder projetar mundialmente essa minha ideia. E aí a gente pega, eu levo comigo o cacique Raoni, faço uma reunião com o Bill Gates e a gente vem para a Amazônia para conhecer o lugar lá. E o avião cai na selva. E sobrevivem eu, o Bill Gates e o cacique Raoni. Qual dos três tem que ser o líder ali naquele ambiente da selva amazônica? Cara, eu quero o índio, cara. Eu não quero mais. O Bill Gates ali não serve para coisa nenhuma. Ele que era o cara ideal num contexto, passa a ser secundário no outro. Porque nessa mudança de contexto, a liderança passa para outra pessoa, né? Então, esse jogo de você saber que a liderança muda de mão conforme o contexto é uma coisa das mais difíceis, né? Porque você, como grande líder, tem que abrir mão. Falar, opa, me afasto, agora é ele. E agora volta para mim, né? Então tem todo um jogo que conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo como funciona, né? É bem interessante, cara. O negócio da liderança isso que você está descrevendo me lembra uma liderança que tem a ver com atuação de combate. Né? Quando você vai para o combate, se o oficial que está liderando aquela operação, ele cai em combate, tem um outro para assumir. Me lembra muito um contato que eu tive uma vez com o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, o BOP, né, que ficou famoso por causa do Tropa de Elite, o estilo de liderança deles, né, onde no meio de uma operação, qualquer um ali tem que estar preparado para assumir a liderança. Agora, me parece que isso é um pouco diferente da liderança no mundo dos negócios, né? Você falou desse cara que entrava na sala e ficava todo mundo com medo. Me lembrou que uma época no Brasil esteve muito em voga esse estilo que a minha vontade é chamar de estilo de gestão, menos do que de liderança. Porque, na verdade, vamos dizer, a gente tinha uma empresa de investimentos, nós comprávamos, né, uma cervejaria. Aí você entrava lá, olha, Luciano, vai lá, demite todo mundo, toca o terror, reduz o custo de fabricação de cerveja para 1/10 do que era, né?
política de terra arrasada, daqui a 2 anos a gente vende essa cervejaria por 10 vezes o preço que a gente pagou. Não é, você não acha que tem... e aí tem mais uma dinâmica, que é a questão da política. Né? Eu diria que tem uma grande diferença da liderança no mundo dos negócios e no mundo da política, onde talvez o carisma, que no mundo dos negócios muitas vezes não é relevante, no mundo da política muitas vezes é o elemento principal. O que você acha? Eu acho que é isso mesmo. Esse desenho que você colocou aí existe até hoje, né? Sob nova direção. Entendeu? Sob nova direção. Uma empresa compra outra e tem nova direção. Cara, terra arrasada. Vamos chutar tudo que está aí, vamos refazer. E até é interessante, porque você já ouviu falar do orçamento base zero, né? Claro. Cara, zera tudo, vamos começar de novo. E você sempre tem um ganho de produtividade quando essas coisas acontecem de forma planejada. Não é o estúpido que chega lá e quebra tudo e vamos começar de novo, né? Mas no mundo dos negócios tem sido bem interessante, porque eu notei uma coisa interessante. Só para entender, eu tenho um trabalho muito diversificado, né? Produção de conteúdo, uma pancada de coisa. Um belo dia eu parei para falar, cara, se eu fosse agrupar e alguém me perguntasse o que eu faço, como é que eu podia explicar? E eu acabei naturalmente chegando num guarda-chuva que é liderança. Eu ajudo as pessoas a desenvolver capacidade de liderança de várias formas, né? E aí encontrei uma coisa interessante. Falei, cara, o que está acontecendo com o mundo hoje em dia? Nunca se falou tanto em liderança, nunca teve tanto workshop, tanto curso, tanto livro, tanta palestra no TED, como tem hoje em dia sobre liderança, cara. Talvez seja o tema mais batido que existe. E, no entanto, há uma falta de liderança no mundo terrível. Onde você olha que tem uma encrenca, chega lá, o que está acontecendo? Está faltando um líder, né? Cara, mas como é que a gente gasta tanto, treina tanto, fala tanto e tem essa falta? Alguma coisa está acontecendo. Ou nós estamos falando as coisas erradas, ou ninguém está entendendo nada. Né? Ou existiu alguma coisa no meio do caminho, e aí que eu quero chegar na tua pergunta, né? Que eu encontrei uma implosão do conceito de responsabilidade. Então, vou fazer um exercício com você aqui pra gente... Vamos revelar nossas idades aqui pra turma lá, né? Se eu voltar 20 anos atrás e começar a citar pra você nomes de setores, falar assim, eu vou falar um setor, me dá um nome que vem à tua cabeça. Então eu falo pra você assim, 20 anos atrás, setor aéreo, empresas aéreas, qual é o nome que vem na cabeça? Provavelmente vem o Rolim, comandante Rolim. Pô, né? Deve ser ele, né? Se eu falar o setor de bancos, 20 anos atrás... Cara, quem vem? Veio, acho que o Brandão, do Bradesco, né? Acho que sim. Se eu falar setor de autopeças, veio o Abraham Kaczynski, da Cofap. Setor da indústria, veio o Antônio Emílio de Moraes. No futebol, veio o do Vasco, Futebol, aí eu me perdi. Não, veio do Corinthians. Toda vez que eu citar para você... Você não vai perguntar política, não? Política. Vem Tancredo Neves, vem quem vem? Né? Não, 20 anos atrás, não. É um pouco menos. 20 anos atrás é por volta do ano 2000. Já estava embaixo, né? Então tem que ser um pouco antes lá, né? Mas viriam alguns nomes ali. O que eu quero dizer é o seguinte aqui. Se eu repetir esse exercício com você hoje, você não vai conseguir me dizer, acho que provavelmente nenhum nome. Porque essa figura, né, de liderança, essa figura brilhante que chegava, batia no peito e falava o seguinte, podem discutir à vontade, mas vai morrer aqui. Sabe a seleção brasileira com o Romário? Meu, me dá a bola que eu resolvo. Né? Acabou essa figura. Não tem mais. Ela foi substituída por comitês. Entendeu? Então esse cara que falava o seguinte, a responsabilidade é minha, me dá a bola que eu vou resolver, e se der porcaria, eu cuido disso, eu resolvo, não existe mais. Agora você chega, vamos tomar decisão? Vamos. Quem que já assinou? O legal já viu, o jurídico já viu, levou para o conselho, as pessoas já viram, eu não vou tomar decisão sozinha nenhuma, e o conselho nem deixa que isso aconteça mais, né? Então houve uma implosão desse conceito de liderança. Eu estou dizendo isso num nível mais alto. E isso acabou vindo abaixo também. Então se perdeu esse elemento de coragem, sabe? Do cara que eu assumo, confio no meu taco e resolvo. Você não encontra mais hoje. Você encontra as pessoas tentando jogar a responsabilidade para todo lado. Mas por que isso aconteceu? Antes de fazer essa minha pergunta, quero só fazer uma observação. Isso que você está falando, eu consigo observar aqui no Brasil. Sim. Eu acho que lá fora o panorama talvez seja um pouco diferente. Eu consigo observar isso claramente no mundo político, que é uma das críticas que eu faço ao mundo, à Europa,
até pouco tempo aos Estados Unidos, mas ao Canadá, outros países. Hoje não existem, e isso talvez esteja mudando agora, mas até pouco tempo atrás você não tinha nenhum líder mundial para o qual você apontasse e dissesse, porra, esse é o cara. Esse é o cara, esse é o modelo para a gente seguir, né? Agora, em relação a essa, e aí vem a minha pergunta, quando você coloca ênfase na liderança, quando você aponta alguém e diz esse é o líder, você está fugindo dessa coisa de coletividade, né? De coletivismo, desculpa, não é coletividade, a palavra certa é coletivismo, que é a direção na qual as coisas têm se movido nos últimos tempos, né? Até como você pega, por exemplo, pautas como ESG, né? O cara, ele já te dá a cartilha para você seguir. Não, mas eu, como líder, eu não acho que essa... Não, tá aqui, ESG, você tem que fazer isso aqui, as palavras que você tem que dizer no seu discurso são essas, a forma com a qual você vai montar a sua equipe é essa aqui, E não saia da linha, porque se você sair, o cara do compliance te pega. Ok? Tá entendido? Você entendeu, Mota? Vai perder o emprego e a reputação. Tá entendido? Muito bem. Então é o seguinte, agora eu gostaria que você fosse inovador e criativo. Dá para você? Nossa empresa gosta de inovação e criatividade, mas se você sair do trilho, eu te pego. Então, são anos, são décadas, sabe, de treinamento em cima do não saia fora do trilho. Eu consigo compreender muito bem quando você está tratando de um processo de produção, quando você está tratando de um processo de desenvolvimento de um produto, tem que ter trilho, é claro que tem que ter. Você não pode sair fora do trilho como quiser. Mas quando você vem para um soft, né, como é a questão da liderança, cara, tá, ok, eu já entendi o guideline, agora eu quero poder, e tem alguns momentos que eu vou ter que conceder, eu vou sair fora um pouco É por aí que você gera riqueza nova, né? Sim, senhor. Que você vê uma coisa que ninguém tinha visto. Sim. O Brasil, naturalmente, não é um lugar, nunca foi um lugar adequado para isso, nunca foi um berçário de grandes inovadores. Mas a gente já teve nomes aqui que se destacaram em todas as áreas. Né? E hoje em dia, quando ele se destaca, ele é apedrejado. Ele é destruído, né? Porque parece que esse coletivismo não admite que você tem alguém brilhando isso. Cara, eu não suporto que esse idiota seja mais do que eu, né? Então parece que o coletivismo não admite, é todo mundo na média, né? E aí fica muito difícil você surgir com uma liderança que segure as pontas. E é até interessante porque o mundo quer isso, o povo quer essa liderança. E, no entanto, é muito difícil que ela surja. Então, olha a discussão mundial agora, cara. Pô, a discussão está toda em cima do Elon Musk. Eu nunca pensei que eu ia ver na minha vida um cara que está no mundo dos negócios ter esse protagonismo até político. Está virando uma coisa... não dá nem para compreender, mas é uma figura. É o tal do Elon Musk. Mas né? é o que eu ia colocar na mesa aqui para você, porque, para mim, o Elon Musk parece ser a encarnação dessa figura, esse arquétipo do líder. Ele enxerga uma coisa que muita gente diz que ser líder é enxergar o que os outros não enxergam. Sim. Aí tem outra definição que diz que ser líder é levar as pessoas não para onde elas querem ir, mas para onde elas precisam ir. E o cara quer levar as pessoas para Marte. Sim. Então, parece até um personagem fictício, Elon Musk, né? Um personagem criado pela inteligência artificial, porque é um cara que entrou em várias indústrias, descobriu caminhos novos, gerou uma riqueza extrema, e aí voltou o olhar dele para a política, causou um impacto fenomenal e está, como você diz, despertando emoções. Acho que se encaixa exatamente isso que você descreveu. E ele chega num nível tal, e as pessoas são muito ingênuas, que olham para ele como se fosse um indivíduo que acorda de manhã, tem uma ideia e sai implementando. Cara, na posição que esse cara está, com o dinheiro e influência que ele tem trabalhando para ele os cérebros mais brilhantes disponíveis na humanidade. Esse cara não toma uma decisão... Muita gente não percebe isso. Sentir o cheiro e não é por aí. Espera um pouquinho. Eu tenho um time me alimentando de informação e me dando caminhos que ninguém mais tem.
Então eu vejo pessoal metendo na boca, parece que o cara teve dedo, tirou do nada. Não, cara, ele tem um time, né? Assim como o Trump também tem um time brilhante junto com ele, né? E as pessoas... Que é uma característica de um bom líder. Claro. Tem aquela frase do Milor Fernandes, né? Um rei que tem ministros mais inteligentes do que ele, sim, é mais inteligente do que eles. Cara... Eu entendo perfeitamente que eu tenho deficiências muito graves, eu não conheço nada de finanças, cara. Eu vou ter que botar o cara mais brilhante de finanças para estar do meu lado ali. E esse cara vai me alimentar, né? Então, saber conduzir essa orquestra que é o grande lance da liderança. O líder não tem que saber tudo sobre tudo, né? Mas ele tem que ser o cara capaz de olhar e conectar os pontos. Falar, olha, tem uma dificuldade ali, né? Vamos trocar essa dificuldade, vamos colocar naquele lugar alguém que possa resolver o problema. E esse é o brilho de um cara como o Elon Musk, cara, um cara como Jeff Bezos. Olha aquela molecada, molecada em termos, né? Mas olha aquela turminha que está ali. Tem nomes, né? Toda empresa, a Meta tem um nome, tem um cara ali, né? Todo lugar você enxerga um cara ali. E é interessante porque essas são as empresas que são discutidas no mundo inteiro. Aquelas que não têm uma figura, ninguém fala. Vamos falar sobre a Toyota. A Toyota está lá, trabalhando. Mas ela não gera discussão, não gera gritaria. A gritaria é gerada por aquelas que têm pessoas e que meio que personificam a empresa. E eu acho que isso se perdeu. Eu não consigo mais enxergar. E olha, cara, eu trabalho com empresas de todo tipo e tamanho no Brasil. Houve uma pulverização ali dentro de liderança a ponto de você quase não ter interlocutor, cara. Eu quero sentar com um interlocutor que é capaz de me dar... Eu faço palestras, tá? Vou ser contratado para palestra e eu preciso do briefing. Cara, antigamente, na hora que eu ia conversar sobre o briefing, os caras me botavam no colo do vice-presidente da empresa e eu tinha uma aula de estratégia com ele para poder entender o que eu ia levar como conteúdo para a empresa. Hoje eu estou conversando com a subassistente do RH. Entendeu? O que você precisa? Não, precisa motivar a turma aí, mas cadê a estratégia? Onde é que está? Onde foi parar esse elemento, né? Isso foi tudo pulverizado. Então, eu diria que isso contribuiu para essa falta da liderança, sabe? As pessoas acabaram não sendo treinadas para correr o risco, cara, botar a cara e falar, deixa que eu resolvo, né? E quando aparece alguém assim, ele é até meio combatido, porque esse é o cara que vai chacoalhar o barco, né? E eu não quero que o barco seja chacoalhado. Aliado a isso, tem uma questão que você passou por ela rapidamente, né? Tem todo o interesse político em torno desse jogo também, né? É um interesse político que eu não vou deixar o Mota crescer, porque politicamente ele vai ganhar uma força que vai neutralizar a minha. Portanto, o Mota, vou cortar o seu barato aí, né? Foi publicado nas redes sociais um manifesto, uma cartinha, um post do Fenômeno. O Nazário, o Ronaldo Fenômeno, né? Não sei se você leu. Não, ele não sabia publicou disso. ali dizendo que ele estava oficialmente caindo fora da corrida para ser candidato a presidente da CBF. Ele falou, estou fora porque das 27 confederações que existem no Brasil, que são os caras que vão poder me dar a guarida para o meu nome, eu não consegui conversar com 23. Não é que eu não consegui convencer, eles não me receberam para conversar. Eu não consegui sentar para conversar com eles e para contar qual é o meu projeto para a CBF. Logo, está muito claro, eu não tenho espaço. Essa turma não quer conversar comigo porque ela está satisfeita com a forma como o sistema está desenhado. Então, nem o cara que está querendo ser líder, o sistema não admite. Eu não quero esse cara porque ele vai vir chacoalhar o barco e vai... Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. O fato do cara, a vontade do cara de ser líder... não faz parte necessariamente das qualificações que o habilitam a ser líder. Sim, né? sim. Tem muita gente que se torna líder, se descobre líder, né? Um dia olha para trás, caramba, eu nem... Como é que eu cheguei aqui? E outros que ficam assim, Sim. batendo a cabeça, não é Sim. por aí? É por aí. Eu diria que são 3 pontos, o Mota. Primeiro, é a vontade de fazer alguma coisa. Eu tenho que ter a vontade. Segundo, eu tenho que ter a capacidade de fazer essa coisa. E terceiro, eu tenho que ter o tesão de fazer essa coisa. E o tesão que eu quero dizer é o brilho no olho. Então, olha, eu tenho vontade de fazer, desenvolvi capacidade para fazer e tenho o maior tesão de fazer. Quando você cruza esses 3 círculos, tem um meiozinho na intersecção dele. Ali está a liderança, cara. Sabe, que é o cara que quero fazer, reconheço que eu não tenho as habilidades, vou desenvolvê-las, vou estudar, vou atrás, vou aprender até como é a política,
e tenho o maior tesão em fazer. Mas deixa eu te perguntar, você pode ter essas 3 coisas e se tornar um excelente profissional naquilo que você faz. Sim. Mas isso não transformar você num líder. Você não acha que você tem essas 3 coisas, mas para você se tornar um líder, ainda tem que ter uma 4ª que eu não sei dar nome agora, mas que você já falou no início do nosso papo, que é a vontade e a disposição de correr risco. Sim. Porque eu posso estar muito bem aqui no meu cantinho, eu descobri uma coisa que eu faço bem, todo mundo gosta, é minha paixão, mas eu vou ficar aqui no meu cantinho, tá ótimo. Não vou me meter em fria nenhuma. Eu vou, porque qualquer pessoa que seja líder, você falou, desperta inveja, né? Você vai criar... Liderança significa você criar inimigos. Não foi Churchill que disse? Se você tem inimigos, parabéns. Isso significa que você lutou por alguma coisa? Sim, sim. É isso? E vai se incomodar, né? Vai se incomodar. Então, se você não tem... de um lado é a capacidade para isso, mas você está falando da vontade de fazer. Cara, eu vou querer me incomodar desse nível, né? Talvez isso até explique por que a molecada não está disposta hoje em dia a assumir posições de liderança. Tem um trabalho outro dia que eu li sobre a geração Z, não quer saber disso, cara. Eu não quero assumir liderança, porque para passar esse perrengue todo, cara, para ficar nesse sofrimento. Eu vi meu pai e minha mãe passando por isso. Isso é ser líder, cara. É muita incomodação. Eu não quero isso. Abrir mão, porque não tem esse espírito de, cara, eu vou assumir os riscos para poder ganhar os benefícios. Né? Alguém tem que dizer para eles, sem líderes a humanidade acaba, né? Mas acaba. Tem só esse pequeno problema, né? Ela precisa assumir. Agora, tem uma coisa interessante acontecendo, Mota, que eu falei, de um lado, é muito claro, a humanidade ela precisa dessa liderança, ela precisa, tem que ter alguém com a lanterna na mão indicando o caminho, né? E isso é tão visível. Outro dia eu estava comentando, eu assisti agora, fiz uma maratona gigantesca e assisti aquela série Yellowstone, inteirinha. E essa série foi criada por um cara chamado Taylor Sheridan, é o nome dele. Esse cara era ele cresceu como um cowboy nas fazendas nos Estados Unidos, um dia foi chamado para ser ator numa outra coisinha ali, gostou da história toda, um belo dia ele parou e falou, pô, vou escrever. E começou a escrever roteiros, e fez alguns roteiros bem legais. O Sicário é dele, que é um baita filme, né? E até que ele chegou para desenvolver o roteiro do Yellowstone, que é um fenômeno mundial essa série, né? E o que tem ali? Tem um macho alfa, dando porrada em todo mundo, resolvendo a questão, eu resolvo, e se não conseguir resolver na conversa, eu resolvo na porrada. Todo o trabalho desse cara tem esse conceito, sabe, do macho, e para homem e para mulher. Tá? A mulher dele é macha, né? O homem é macho. Todo mundo sai dando porrada e resolvendo. E o negócio é um sucesso mundial. E os personagens, quanto mais o cara é brucutu, mais ele tem um sujeito dentro da série lá chamado Rip, é o nome dele, que é o gerente da fazenda. Cara, o cara é um brucutu. E ele é amado, cara. Ele é adorado. É um dos personagens mais legais ali por ser um brucutu. Volta um pouquinho no tempo. Vamos no Tropa de Elite? O que é o Capitão Nascimento? A não ser um macho alfa que resolve na porrada. Cara, e todo mundo amou esse cara. Né? Então, há uma carência, a sociedade gosta disso, nós gostamos de ter uma liderança desse tipo aí. A questão é que o ambiente não permite mais muito espaço para que esse tipo de liderança surja. Né? Ela está toda, como eu falei no começo, a responsabilidade foi fragmentada de tal forma que mesmo que esse cara surja, ele não tem ação. Não tem para onde ir. Deixa eu resolver. Volta atrás lá naquele exemplo. Lá. Não é o Rolim que fala, daqui que eu resolvo. Ele não tem mais esse. Ele está preso num conselho, ele está preso num jurídico, ele está preso num compliance que corta a asa desse cara. Está preso num pacote de benefícios. Tudo. Que eu não posso perder esse... Como é que você vai tomar decisões e fazer acontecer? Como se fazia lá atrás? Eu não sei se esse modelo é um modelo bom para o mundo. Eu acho que não é. Eu acho que é um modelo que ele elimina... Mas você vê esse modelo como sendo uma peculiar... Essa dificuldade, esse impedimento à liderança, você vê isso como sendo uma característica do Brasil? Ou você vê isso também... Não, eu vejo no mundo, cara. Isso é um movimento mundial. Em todos os segmentos. Nos Estados Unidos também. Em todos os segmentos. É mundial em todos os segmentos. Vamos para aquele que representa o Brasil?
Olha a seleção brasileira de futebol, cara. Olha ela em campo. Quem que é o líder lá? Cadê o Dunga? Cadê o Dunga, cara, que pega a bola e fala, daqui que eu vou resolver esse negócio aqui? Não tem mais. Não tem uma figura que você ponha lá, essa figura comanda. Isso, falta de comando, nós temos um baita de um problema, né? Então, isso está em todo, está na cultura, está em qualquer lugar, né? Está na música. Acabou, não tem mais a figura, né? Então, eu acho que isso aí é um problema seríssimo. Esses líderes que ensinavam todo mundo não existem mais, né? São muito poucos. Quando esse pouco, um deles aparece, ele arrebenta. Como está acontecendo, nós falamos do Elon Musk, né? Quando aparece algum, cara, o cara faz um maior barulho, né? Porque, até que enfim apareceu alguém, né? E se for para política é a mesma coisa, né? Pega lá o exemplo recente aí, vou ter que falar de novo, cara. Pega um Pablo Marçal, que tem um desenho todo de que eu pinto, eu resolvo, eu sou macho, eu subo a montanha, eu quebro, tudo é fácil. E o cara vem e todo mundo, meu Deus, olha esse cara tem 20, 30, 40 milhões de seguidores, todo mundo indo atrás. Por quê? Porque dá a impressão que esse é o cara que vai resolver, esse é o líder, né? Você falou uma coisa interessante, né? O número de seguidores em rede social virou hoje Sim. um termômetro de liderança. Sim. Sem considerar se a liderança é boa ou não. Não tem, você não qualifica aquilo, né? Eu até questiono também a própria aplicação do termo liderança para isso, porque uma coisa é você dar clique, passar a seguir, eu passar a te seguir, passar a assistir seus vídeos, comprar seus cursos. Outra coisa é você fazer um chamado para mim, que vai implicar num sacrifício da minha parte. E você? E eu dizer, eu vou porque o meu líder me chamou. Tem todo um... Mota, como é difícil essa conversa sem entrar na política. O líder... Não, eu vou te falar, o líder e eu vou usar de novo esse exemplo, porque eu tive contato com isso. O líder é o tenente, coronel, tenente, o capitão do BOPE, com uma tropa de 12 homens, e dizer para eles, agora nós vamos entrar aqui no Morro do Alemão e nós vamos lá no ponto mais alto. E são 12 homens, ali dentro tem centenas de criminosos fortemente armados. O que leva uma pessoa daquelas a entrar? E tem um estudo sobre liderança em combate, não sei se você já viu isso, que diz... o estudo perguntou o seguinte, você está numa guerra, eu estou com você numa trincheira, o inimigo lá atirando, uma confusão medonha. O que impede você de levantar e ir embora, ficar escondido num lugar seguro, né, até a confusão passar? O que impede as pessoas de não lutarem? E a resposta é o companheiro do lado. Porque eu sei que o companheiro do lado depende de mim. Sim. Se eu sair daqui, ele vai ficar exposto. Então, essa capacidade esse tipo de sacrifício você não faz para qualquer um, né? Você não faz para... Não. Ué, vamos ser um pouco mais abrangentes, Mota. Você fazia esse tipo de sacrifício pela empresa anos atrás. Cara, virar à noite, cara. Trabalhar 24 horas no dia. Você fazia com gosto, cara. Fazia com gosto. Isso era a regra, sim, senhor. Era o esperado. Sim, senhor. Mas não, eu não fui contratado para isso, eu não sou pago para isso, mas, cara, eu tô tão imbuído de executar, cara, que se eu tiver virar à noite, eu vou virar à noite. E não vou depois vir cobrar, me dar hora extra. Era assim lá atrás, né? Quer voltar um pouco mais? Cara, se você for para os anos 50, 40 e 50, era inadmissível o craque de um time jogar no outro. Você não tirava o cara do Palmeiras e jogar no Corinthians. Ele não ia, cara. Tinha um espírito de corpo ali. Hoje em dia, cara, eu vou para qualquer lugar. Eu não tenho mais essa coisa me prendendo, né? Outro dia, eu vi aqui um post essa semana do cara dizendo que eles contrataram uma garota, a garota trabalhou de manhã, saiu para almoçar, não voltou mais. E aí não voltou mais, e os caras, o que aconteceu? Não voltou porque não gostei, não quero, não tenho nenhum apego por me dedicar ao tipo de coisa que vocês estão me propondo aí, porque não está no meu escopo, não é o trabalho que eu fui pago para fazer, né? Ela não vai nunca decolar, né? Eu, como o líder dessa equipe, eu vou estar de olho quem são os caras que botam a cabeça para fora para poder puxá-los para crescer junto com eles, né? Então, está cada vez mais difícil disso acontecer. A turma não está muito disposta
a correr esse risco e, cara, com toda essa ideologia que existe hoje na sociedade, sabe, de que você é o explorado, que estão... Isso fez muito mal. Nós estamos vivendo uma colheita, viu, Mota? Uma colheita de... Mas é interessante você falar isso, porque ontem eu vi, por acaso, no Instagram, um vídeo do Ben Horowitz. Não sei se você já leu o livro do Ben Horowitz. Ele tem um livro que é o melhor livro sobre negócio que eu já li. Que se chama O Lado Difícil das Coisas Difíceis. O livro é sensacional. Ele fala da experiência dele, ele foi um dos pioneiros do Silicon Valley. E aí esse vídeo é dele fazendo um discurso numa formatura. E aí ele disse o seguinte: olha, vocês estão se formando, vão começar a carreira, provavelmente estão dando para vocês o seguinte conselho: siga a sua paixão. Sim. Descubra aquilo que é a sua paixão e siga a sua paixão. Aí ele diz: olha, mas pensa bem, a sua paixão hoje não vai ser daqui a 10 anos, sua paixão vai ser outra. E aí ele fala várias coisas e ele termina dizendo o seguinte: esse não é o segredo para você ter uma carreira, uma vida longa e frutífera. O segredo é você descobrir o que você tem a oferecer para o mundo de especial. Qual é a sua oferta para o mundo, né? E eu, quando converso com jovens, né, eu tenho 2 filhos, a minha filha tem 14, vai fazer 15 esse ano, meu filho tem 21, e eu vejo que tem uma peça que não está sendo colocada para esses jovens, que é a importância do senso de propósito. Eu não sei se eu já te falei isso, eu conversei não faz muito tempo com uma jovem e perguntando a ela o que ela ia fazer, ela estava se formando, e ela disse: eu vou fazer concurso. Eu disse: não, tudo bem, mas para quê? Qual é a profissão? Qual é a atividade? Não, eu vou fazer concurso, o primeiro concurso que aparecer eu vou fazer, e aí depois eu estudo, faço para outro. Qual é o senso de propósito que existe? É como você dizer: eu vou conseguir um emprego. O que é importante? Não, o importante o concurso vai me dar estabilidade e eu estou garantida por essa vida. Aí eu vou me preocupar com outras coisas. E eu ainda falei para ela, Luciano, eu falei: olha, isso é a receita para o desespero. Porque a pior coisa, uma das piores maldições que eu acho que a pessoa pode ter é uma vida sem propósito. Nada salva uma vida sem propósito. E você vê muita gente rica, que herdeiros, um futuro, o cara não tem nada para se preocupar no mundo, ele não tem propósito. Você não acha que é... Eu acho isso... Cara, isso é fundamental, Mota. É fundamental. Eu estava me lembrando aqui agora, você falou um negócio do propósito, aqui me lembrando das histórias que eu tenho visto, né, que tratam dessa questão toda do cara... eu quero arrumar um emprego, quero ganhar meu dinheirinho e quero viver minha vida. Fim, é só isso? O que você pretende fazer? Comprar um apartamento para quando você morrer, deixar o apartamento dos seus filhos? É só isso? Né? Você quer causar algum impacto? E não estou nem falando impacto na humanidade, impacto em quem está em volta de você. Você vai ter que ir um pouco além, né? Você vai ter que buscar alguma coisa além. E eu vejo muita falta de... eu não sei nem como definir isso aí. Para mim, não é nem o propósito, sabe? É alguma coisa que vem antes dele, né? Alguém me indicar, cara, o que é buscar o propósito? Onde que está isso? Onde fica? Essa discussão nem aparece. Exatamente. Ela se tornou irrelevante hoje. Sim. As pessoas deixaram de falar sobre isso. E que é uma coisa que eu uso muito como reflexão, que é o seguinte: 30 anos depois que você morrer, quem vai lembrar de você? E tem um pessoal que diz que não tem que lembrar mesmo, tem que ir embora e morrer. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, comentei para ele: estou lançando meu 13º livro. Aí ele perguntou: Paulo, que legal, você ganha dinheiro com o livro? Eu falo: não. Cara, e tá fazendo 13º? Já tô com o 14º na linha. Cara, você tá louco, cara, você gasta um tempo aí, isso deve custar? Custa tempo, até grana eu ganho, mas você ganha de volta? Não tem. Mas por que você escreve, cara? Eu falei: eu quero que alguém lembre de mim depois que eu morrer. Isso é um senso de propósito. Eu quero que alguém pegue esse livro no futuro e lembre de mim. O que eu ganho com isso hoje? Nada. O que eu vou ganhar? Nada, mas me faz muito bem eu estar com um livro na minha mão e falar: cara, olha, deixei registrado
um pouco da minha passagem pela... Você sabe que eu vou mandar fazer uma camiseta com essa frase, porque eu não consigo contar a quantidade de vezes que já me fizeram essa pergunta. Se você ganha dinheiro com o livro. Se eu ganho dinheiro... Não, se eu... É mais, eu estou fazendo alguma coisa e alguém me pergunta, você ganha dinheiro com isso? E eu não. Não. Eu comecei, você sabe da minha história, né? Eu participei da criação do Partido Novo lá em 2009, depois eu saí e eu tive uma carreira corporativa de 35 anos. Em paralelo a essa carreira corporativa, eu fazia várias coisas. Eu escrevia livros, eu participei da Fundação do Novo, eu dava muita palestra pelas quais eu não cobrava um centavo. Eu dei mais de 100 palestras, eu comecei a falar sobre segurança pública. Eu tinha uma carreira corporativa na área de tecnologia da informação e dava palestras sobre segurança pública. E as pessoas me perguntavam, às vezes um colega, né, você ganha dinheiro com isso? E eu não só não ganhava, como muitas vezes eu pagava a passagem e os custos de viagem para ir. Sim. E eu vou te confessar, Luciano, eu fazia aquilo, era quase como uma compulsão. Eu não conseguia deixar de fazer aquilo. Mas muitas vezes essas perguntas me provocavam em mim dúvida. Sim. Será que eu estou fazendo uma besteira? Será que eu estou desperdiçando o meu tempo? E, cara, eu acho que você estava abraçando um propósito ali, né? E aí não tem como explicar por que isso acontece. Mas é que nem você não consegue deixar de escrever livro. Né? Não consigo e não vou parar, né? Faço os podcasts aí, publico tudo gratuitamente e tem uma dificuldade para tentar transformar isso num business, né? Porque é aquela história, na idade que nós estamos, Mota, né? Eu não sou vivo, um pouco mais jovem. Eu não vivo pelo dinheiro, mas eu não vivo sem dinheiro. Então, de algum jeito, tem que ter algum ganho, né? Mas o ganho que tem não explica o volume de esforço que é feito. Não explica o trabalho que eu faço, não é pelo dinheiro. Né? Mas isso aí é uma coisa interessante isso que você disse, porque essa é a receita do fenômeno Elon Musk. Você faz uma coisa que você não consegue deixar de fazer, que você não consegue ganhar dinheiro com ela e que você não consegue transformar aquilo em business até o dia em que aquilo vira um business e vira um business gigantesco, porque você passou um tempão fazendo aquilo. Não sei se você leu o livro do Malcolm Gladwell, em que fala das 10 mil horas de treinamento, de você vir Que ele fala, os Beatles não explodiram de uma hora para outra. Eles passaram um monte de tempo tocando em barzinho na Alemanha, ganhando uma merreca, treinando, né? E aí você tem um atributo que é uma coisa fantástica. Ontem eu estava trocando uma ideia, que é a obstinação, né? Quer dizer, o sujeito é tão obstinado que esse nível de obstinação faz com que ele ganhe até do outro que tem mais talento que ele. O outro é mais talentoso, mas ele é mais obstinado, né? Então, acho que essa é uma característica interessante do líder, né? O que é essa obstinação, cara? Eu vou fazer acontecer. Deu errado. Tem uma história boa, que é do Elon Musk, né? Que eu uso até na minha palestra. Eu falo, cara, quantos anos a gente assistiu o foguete descendo de ré e explodindo? Quantos anos? Cara, foram 5 ou 6 anos. Aê, mas o outro trouxa, o foguete, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E na cabeça do Elon Musk é o seguinte, cada falha dessa é uma aula. Ela me ensina um monte de coisa. Eu boto para voar, dá errado, eu conserto. Dá errado, eu conserto, um dia eu acerto. Né? O que era? Uma obstinação que chega a ser até doentia. Tem um documentário na Netflix, acho que o nome dele é De Volta ao Espaço, ou alguma coisa assim. Ele conta a história da SpaceX colocando, acho que é SpaceX, é do Elon Musk, né? Colocando em órbita 2 astronautas depois de 24 anos, que nenhum astronauta tinha entrado em órbita nos Estados Unidos desde o final do programa lá do ônibus espacial. E teve todo um processo e eles acabaram colocando 2 astronautas em órbita lá. E eles contam a história de como é que ele desenvolveu todo esse processo. E no meio da história está a história do por que o foguete vai pousar de ré. O que é aquilo? É uma obstinação por redução de custo, né? Quando ele começa o processo, um foguetinho custava 65 milhões de dólares, né? O foguete russo usado custava isso. Ele falou, cara, não é possível, eu vou fazer isso mais barato, né? E ele vai de forma obstinada até que chega um dia, deu tão errado que ele convoca a equipe dele toda. E o pessoal no documentário entrevista a equipe, né? Cara, quando chegou o convite para essa reunião nossa, a gente entrou na reunião com a certeza de que eu ouvi ele dizer que, cara, acabou, não dá mais, não tem mais como seguir, não tem mais dinheiro para isso. Ele chamou a equipe, botou numa sala e falou, olha, acabou, não tem mais dinheiro, mas nós vamos tentar mais uma vez. E vamos tentar de novo. E ele vai e dá certo. Pousa o primeiro,
pousa o segundo, pousa o terceiro. E aí o pessoal vem tirar o sarro dele e fala, cara, tá vendo o senhor Elon Musk, o senhor soltou mais um, ele acabou de explodir. O que o senhor tem a dizer? Cara, uma aula maravilhosa. Descobrimos um monte de coisa para ser corrigida, o próximo vai dar certo, né? O que é isso? Isso é um toque, cara. O cara é um transtorno obsessivo compulsivo para não desistir do que ele está fazendo lá. E um dia ele dá certo, né? Isso é mágica? Não, cara. Não é aquela história do insista, isso vai quebrar a cara, né? Agora, se você tiver as ferramentas na mão e principalmente a visão que ele tem, né? Como é que eu faço para corrigir? Quem são as pessoas que eu coloco no lugar certo? Né? Como é que eu transformo um momento de fracasso que detonaria até a autoestima da minha equipe numa lição de que aquilo foi um momento de aprendizado, cara. A partir desse fracasso aqui, eu vou sair melhor na sequência. Isso é o que faz um líder, cara. E esse cara é brilhante por isso, né? Com todos os defeitos que ele possa ter, esse cara é brilhante, né? E ele vai chegar em Marte. E isso é uma coisa muito importante que você falou, porque é uma lição que eu gostaria que tivesse sido verbalizada para mim quando eu era jovem e comecei a minha carreira. Uhum. Você vai se ferrar antes de você se dar bem. Sim. Você vai perder antes de você ganhar. Sim. Eu comecei a minha vida profissional achando que por ter feito uma faculdade boa e ter sido um bom aluno, eu já de início merecia uma coisa muito boa. Eu tinha essa expectativa. Exatamente. E eu vou te dizer, 2 dos caras mais bem-sucedidos que eu conheço, contemporâneos meus, um foi colega de sala meu do Santo Inácio, o outro foi colega da PUC. Os 2 eram pessoas que, na época, você diria... Não, estavam no fim da turma, em termos de nota, de desempenho. É a turma do fundão da sala. A turma do fundão, pessoas que você diria, esses não vão chegar a lugar nenhum. Começaram a carreira em ocupações que você olhava e dizia, isso, pô, que coisa horrível. Não, um deles trabalhou, acabou indo trabalhar numa operação de distribuição de jornais, para você ter ideia. Eu, na época, já trabalhava com tecnologia. Eu estou aqui desenvolvendo sistemas, o cara está trabalhando, distribuindo jornal. O resultado é que ele se tornou um especialista em logística, abriu uma empresa dele, passou a prestar serviço, e o cara voou, foi embora. Então, essa é uma lição muito importante que a gente precisa ensinar aos nossos jovens, né? Eu, quando eu me formei em comunicação, eu saí para ser um cartunista brasileiro. Eu queria ser um cartunista brasileiro, né? E eu, modéstia à parte, cartunava bem. Eu ganhei 2 vezes, Salão de Humor de Piracicaba, aquela coisa toda. E eu falei, cara, eu tenho uma qualidade tão boa no meu trabalho que vai ser irresistível, né? E aí eu saí para ganhar o mundo e bati a cara na porta e levou um tempo para eu descobrir que a qualidade do que eu fazia não era só era um elemento atrás de um monte de outras coisas muito mais importantes, né? Que era o networking, o saber se colocar em público, falar com as pessoas, né? O contato, a gestão do negócio. Tem tanta coisa reunida ali que explica o sucesso. O talento está lá no comecinho. É importante? Claro que é. Talentoso, você já tem um ganho, né? Mas se você não conseguir trabalhar de forma obstinada, você não vai chegar lá. Propósito e tudo mais. Então, eu não vejo isso sendo ensinado em escola nenhuma, cara. Nenhuma. Não tem. Nenhuma. Ela te enche de teoria e tudo mais, mas não te prepara para botar a cara na rua. Tinha que ter um curso sobre derrota na escola. Trombar com um sujeito que é menos inteligente que você, é um sujeito que tem limitações, mas que ele está numa posição tal que ele pode determinar o teu futuro, cara. Esse cara não vai entender nada do que eu estou falando aqui, mas ele determina o meu futuro. Como é que eu lido com isso? Essa é a história. Olha, eu tenho uma história ótima dessa, porque eu tive uma certa vez... Eu trabalhava numa empresa que tinha uma atividade específica na área de tecnologia. E eu tinha um diretor que não entendia nem da atividade da empresa e nem de tecnologia. Sim. E a gente se perguntava, como é que esse cara veio parar aqui? Mas ele estava lá, ele determinava o nosso futuro. É isso aí. Alguma questão política levou ele até ali. Dá para brigar contra isso, cara? Não, eu tenho que encontrar uma forma de contornar. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou dar para esse cara tanta demonstração do meu valor que vai ser irresistível que eu cresça. Agora, para que eu consiga fazer isso, eu vou ter que engolir sapo, tem toda uma gestão
do teu negócio ali, que envolve política, envolve postura, envolve condescender, né? Abrir mão de coisas que você não aceitaria, cara. Eu ouvi o cara falar um absurdo, engulo e vou transformar o absurdo dele em algo... Você sabe que eu fui demitido uma vez de uma excelente posição, ainda relativamente jovem. Se eu tivesse continuado naquela posição, minha vida teria sido completamente diferente. Não sei se melhor do que a minha vida é hoje. Mas eu fui demitido de forma absolutamente desnecessária por causa disso, porque eu não tive a capacidade de ouvir um absurdo que foi dito por alguém hierarquicamente superior a mim. Sim. E eu achei que aquilo ali era inaceitável e perdi um excelente emprego por causa disso. Tem todo um jogo político nessa coisa da liderança, Mota. Então, eu vejo... Agora, isso que a gente está falando, deixa eu só... porque eu acho que a gente acabou se desviando tanto do assunto liderança, que o que a gente está descrevendo aqui é um pacote, um kit essencial de felicidade. De vida, né, cara? De gestão de vida. Para você encontrar uma vida plena, né? Antes de você querer ser líder, seja alguém que vive uma vida... Sim. Que vale a pena, que de alguma forma vale a pena, né? Por isso que tem tanta demanda hoje em dia, pessoal discutindo, os filósofos, discutindo questões filosóficas, tem uma demanda gigantesca no mercado, né? Eu acho que nunca se vendeu tanto quanto se vende hoje em dia livros e filosofia, né? Você pega os estoicos, o que tem de demanda pelo estoicismo é uma coisa fantástica, porque muita gente percebeu, né? Tem gente que foi buscar na religião, tem gente que vai buscar na filosofia, mas é uma busca por essa. Cara, como é que explica o que eu estou fazendo aqui? Sabe, como é que eu entendo esse processo como um todo e saio daqui com a impressão de que eu estou vivendo uma vida digna e que estou, de alguma forma, causando um efeito positivo nas pessoas, na sociedade e tudo mais, né? Então, mas para chegar nisso, a pessoa já está num outro nível, né? Já chegou num outro nível, já entendeu. Eu tenho que preencher a minha caixa de ferramentas com muito mais do que as ferramentas do meu dia a dia. Tá bom, eu já sei lidar com uma planilha Excel, já sei mexer no chat de GPT, o que falta? Sabe, cadê a coisa que dá sentido a isso tudo, né? Que é aquela história que você falou do propósito. Onde está isso? Não está numa escola, cara. Não está numa aula tradicional. Que essa é a pergunta que eu ia te fazer, né? Porque essas coisas sobre as quais a gente está falando não são ensinadas em lugar nenhum. Não. E várias delas você só consegue processar depois de uma reflexão, de um autoexame. Não tem fórmula pronta. Eu vejo pessoas que de repente se convertem, né, se tornam religiosas de uma hora para outra, ou descobrem, você fala muito bem, o estoicismo ou alguma outra filosofia, e adotam aquilo como se tivessem achado uma fórmula, mas é uma coisa que muitas vezes não dura, porque aquilo não é resultado do processo interno genuíno de exame, né? Você lembra como eu comecei a nossa conversa aqui falando da solidão intelectual, né? Então, o que eu tenho enxergado muito por aí, tem muita gente vivendo essa angústia nesse momento aqui. O que eu faço, cara? Onde é que estão os outros que têm angústia como eu? Onde é que eles se reúnem? Né? Onde é que esses caras vão buscar alguém? Então, tem muita gente proporcionando esse tipo de alimento cultural que não está por aí, né? Você tem um hub de gente em torno de você, correndo para... Deixa eu ver o que o Mota está falando para eu entender o mundo. Né? Deixa eu ver o que está acontecendo. Como é que o Mota viu isso aqui? Pô, as ideias do Mota são legais. Eu vou lá e me abasteço do Mota, né? Tem uma turma em volta de mim, sabe, das ações que eu faço aqui. Pô, deixa eu frequentar deixa eu ouvir o podcast do Luciano para ver o que ele tá, como é que ele viu, como é que ele desenvolveu tal coisa, né? Então, esses pequenos hubs é que são a salvação, Mota. Não é a escola tradicional que existe e está lá, é alguma coisa que está em volta, que são hubs de pessoas que estão interessadas em trazer esse tipo de discussão. O que é um baita de um problema para gente como eu, por exemplo. Eu chego numa empresa, eu não vou lá vender um curso de vendas, que é muito fácil comprar. Eu não vim te vender um curso onde você vai aprender a lidar com Excel. Eu vim te vender um processo para você melhorar a tua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Cara, quem precisa disso? Como todo mundo, cara. Antes de fazer um curso de vendas, você tem que aprender a pensar. Né? Quem é que me ensina a pensar? Onde é que está isso? Aí você faz essa pergunta pro cara, né, para desarmar ele. 20 anos depois de você morrer,
Conta para mim, quem você acha que vai lembrar que você existiu? Né? 2 ou 3 Para pensar nisso. No dia da sua morte, quem vai lamentar que você se foi? São provocações que jogam você numa situação muito difícil. As pessoas geralmente fogem disso, né? Ninguém quer... Tem uma frase boa, eu não vou me lembrar quem foi, não me lembro bem da frase, mas a frase é uma delícia, que você tem que trabalhar para que, quando alguém vê uma estátua sua, não perguntar, quem é esse aí? O que esse cara fez aí, né? O pessoal tem que olhar e falar, por que esse cara não tem uma estátua, né? Mas tem gente que não vai ter o alcance, Mota, para dizer o seguinte, mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero morrer, acabou. Eu não quero mais saber de nada. Eu já ouvi isso de várias pessoas, né? Eu quero passar pela vida e deu, cara. Curti, fui embora, eu não quero que ninguém lembre de mim. Meu Deus do céu. Não tenho propósito. Não tenho propósito. Eu tenho, cara. Eu quero que alguém se lembre que eu passei por aqui, né? No fundo, eu acho que as pessoas que de alguma forma estão aparecendo, as pessoas que têm brilho, as pessoas que têm liderança e que são seguidas, tem muito claro essa coisa de que, cara, eu tô aqui para fazer algo além do que o trivial do meu dia a dia. Eu vou mudar a vida das pessoas, né? A rede social ajudou a gente de montão, ela nos deu um canal, nos deu voz. E é uma explicação, eu acho, porque as redes sociais são tão atacadas, são tão... E eu acho que me ocorreu agora que um país não tem futuro se a maioria das pessoas pensar dessa forma que você descreveu que essa pessoa pensa. Né? Eu quero é curtir a vida, depois que eu morrer, eu não quero deixar nada para trás de mim. Sim. Que país que vai ser construído? Um país onde é carnaval o ano inteiro, né? É um país sem árvore, né? Lembra aquela história? Eu planto uma árvore agora para que daqui a 100 anos alguém possa comer o fruto dela. Mas você vai estar morto. Pois é, cara. Mas eu tenho essa consciência. Tanta coisa, né, que a gente faz que a gente sabe que não vai gerar fruto enquanto a gente está vivo. Sim. Aliás, vou recomendar quem puder assistir, ouvir botei no ar o podcast essa semana do Café com Leite, o mito de Sísifo, que tem que rolar a pedra pro alto da montanha. Né? A gente fez um explicando por que essa alegoria tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Quer dizer, cara, o cara foi condenado a passar o resto da vida empurrando uma pedra, quando chega no alto da montanha, essa pedra rola para baixo, e ele começa de novo. E ele vai e volta, até o fim dos tempos. Que metáfora é essa, né? É aquela de você ter a consciência de que tem muita coisa que eu faço que dá a impressão que não me dá resultado nenhum, né? Mas que eu tenho que fazer. Eu preciso lavar os pratos todo dia, sabendo que amanhã eles vão estar sujos de novo. E eu vou ter que lavar outra vez. Cara, que saco, cara. Como é que eu faço para transformar isso numa atividade que até me dê prazer, né? Eu preciso ir para o trabalho todo dia, sabendo que amanhã eu vou ter que ir outra vez. Né? Como é que eu faço para isso ser uma atividade que vale a pena, né? Então, essas discussões são fantásticas, cara. A gente precisava de muito mais tempo, mas você vai voltar aqui, Luciano. Vamos juntos, sim. Muito obrigado. Eu te agradeço. E o Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.